Graças a Pai, gente. Bom, como todos sabem, hoje é o nosso último culto da juventude. Uma pena, né? Mas eu acredito que da mesma forma que fomos impulsionados a chegar aqui, da mesma forma voltaremos. Mas eu também acredito que estamos aqui somente para glorificar o nome de uma pessoa só. O nome da pessoa de Jesus Cristo. E é o nome de Jesus que batalhamos todos os dias para representar. É esse mesmo nome ao qual morreu e ressuscitou, para que hoje a gente pudesse estar aqui. A maioria de vocês que estão aqui já confessaram a fé de vocês em público, dizendo que abandonaria a vida de vocês e passaria a viver por Cristo e para Ele, para que todas as coisas pudessem ser glorificadas. Mas será que hoje, verdadeiramente, vivemos para Cristo? Será que reconhecemos o sacrifício dele naquela cruz? Será que damos valor a tudo que ele fez? Será que amamos a ele a tal ponto de sacrificar os nossos bens, as nossas vidas, os nossos desejos e viver para a vontade dele? Jesus foi o mesmo que, vindo à terra, em seu primeiro milagre, fez água se tornar vinho. Foi aquele que pregou um dos seus melhores sermões para uma mulher só, a mulher samaritana, e disse que era a fonte da água da vida. Jesus também foi aquele que ressuscitou um morto, e esse, chamado Lázaro, era também seu grande amigo. Jesus foi aquele que multiplicou os pães e os peixes e dividiu com mais de 1.000 pessoas. Jesus fez prodígios, milagres, maravilhas. Foi um exemplo aqui na terra. Homem ao qual não se encontrou pecado. Mas sobre tudo isso, Jesus foi o homem que mais sofreu. E o título da mensagem de hoje é por seus sofrimentos, nós fomos sarados das nossas maiores feridas. E eu queria que os irmãos pudessem estar abrindo a Bíblia em Isaías 53. E leremos do verso 1 até o verso 10. 700 anos antes de Cristo, o profeta Isaías trouxe a profecia do sofrimento do Messias. E essa profecia vai dizer o seguinte, verso 1: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, esse foi desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. E pelas nossas iniquidades ele foi castigado, e esse castigo nos trouxe a paz. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus
tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando deu a ele a sua alma, e essa alma foi oferta para os nossos pecados. A sua posterioridade e prolongalidade a seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Deus, te peço que o Senhor possa abençoar os nossos corações e que no decorrer dessa mensagem a gente possa lembrar de todo o caminho percorrido e de todo o sofrimento que o nosso Senhor passou. Lembrar daquilo que nos trouxe a paz, daquilo que nos salvou, e que daqui, Senhor, só possa sair a Tua palavra aos nossos corações. Amém. Bom, Isaías 53, no verso 2, vai falar um pouco sobre quem era esse. Quem era esse que viria à terra, que iria sofrer, que iria padecer, que iria ser ressuscitado e que um dia seria glorificado juntamente ao Pai. O verso 2 vai trazer a imagem de um homem que não tinha por principal aspecto beleza. Ele era um homem simples, um homem que veio da raiz de Jessé, um homem humilde. Os judeus naquela época esperavam que Jesus viesse do palácio, um homem político, um homem vindo do reinado de Jerusalém. Jesus veio da raiz de Jessé, tronco de Davi, e na sua humildade ele nasceu em uma manjedoura. E aos 12 anos Jesus é encontrado ensinando os fariseus e os escribas a respeito do reino. Quem era esse homem que com 12 anos de idade já se tornava diferente entre o público? E o verso 2 vai dizer o seguinte: porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de terra seca. Ele não tinha aparência e nem formosura. Olhamo-nos e não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Nesse momento, o verso 2 fala tanto da aparência de Cristo, como da aparência dele no momento do sepultamento. E para aquelas pessoas que o crucificaram, não havia aparência naquele homem. Não havia dolo algum. Homem que não exalava beleza no momento do seu sofrimento. E lógico que isso não vai acontecer. Mas Jesus, de forma humilde e simples, sabia lidar com todas as pessoas. E mal não fez a ninguém. Pelo contrário, abençoou aqueles que queriam ser abençoados. Esse homem, ele também exalava a humildade. Humildade para se curvar e lavar os pés dos discípulos. Humildade para conversar com a mulher samaritana, onde os judeus não conversavam com os samaritanos. Humildade para que no momento ao qual ele estava no sinédrio, ele fosse cuspido, esbordoado, espancado, e não abrisse a boca para reclamar. Só Deus poderia enviar o seu Filho para que isso pudesse acontecer. E só Jesus poderia assumir essa missão para nos salvar. O verso 3 vai falar um pouco sobre o momento.
o momento que Jesus viveu na cruz. E esse momento foi um dos momentos mais terríveis que já aconteceu, e vai dizer o seguinte: ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Eu queria dar uma pausa aqui. Aquelas mesmas pessoas que gritavam Hosana ao filho de Davi quando Jesus entrava em Jerusalém, também foram as mesmas pessoas que gritaram solta Barrabás e crucifica Jesus. Em ato de desprezo, Jesus também foi desprezado pelos seus. Em desprezo, 11 discípulos abandonaram Cristo Jesus, e só João ficou aos seus pés no momento da crucificação. 11 deles que caminhavam com Cristo todos os dias. Em ato de desprezo, cadê aqueles que Jesus curou? Cadê os 10 leprosos, quando somente um veio agradecer? Esse homem, apesar das maravilhas, sofreu muito, e um dos seus sofrimentos foi ser desprezado. Ele foi desprezado, foi rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabia o que era padecer, ou melhor, o que sabia o que era sofrer. No Getsêmani, Cristo, ele ora ao Pai 3 vezes, e às 3 ele pede para que o cálice pudesse ser afastado, se assim fosse a vontade de Deus. E o que havia dentro do cálice era o castigo que hoje nos traz a paz. Era o peso de todo o sofrimento. E hoje, eu posso dizer que todos aqui que estão sentados só estão aqui porque um dia esse homem experimentou desse sofrimento. Jesus foi rejeitado por nós. Rejeitado por aqueles que ele veio salvar. E hoje não é diferente. Quando a gente decide viver para o mundo, ou viver as vontades do mundo, a gente rejeita aquele que sofreu, aquele que padeceu. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por todos aqueles que mereciam. Deus, na fundação do mundo, já sabia que Cristo iria morrer. E mesmo assim, Ele não mudou o plano. Por causa de nós, Cristo Jesus morreu. E se não reconhecemos isso, tem algo errado. Por causa de nós, um homem inocente foi para a cruz, aonde foi desprezado e rejeitado por todos. Será que estamos fazendo valer a pena a vida que temos? E confesso que também para mim não é fácil ser representante de Cristo, assim como todos nós somos. Será que todos os dias fazemos valer a pena o sofrimento daquele homem? Mas Jesus Cristo não foi só rejeitado por nós. Ele foi rejeitado por Deus. Sim, no Getsêmani, Cristo orou 3 vezes ao Pai, e em Hebreus 5:7 vai dizer que compulsivamente ele chorava, pedindo ao Pai que o afastasse daquele cálice. Deus não o respondeu. Na cruz, Jesus Cristo clama ao Pai e diz: por que me abandonastes? Mas não era porque ele queria descer daquela cruz, era por causa dos nossos pecados. Vai dizer que Deus quis moê-lo, entregando a alma dele por sacrifício a todos nós.
mas também, além de Deus ter colocado ele ali, ele quis estar ali. Quantas vezes não quiseram prender Jesus, os soldados, e matá-lo? Ele disse: ainda não é chegada a minha hora. Quando Pedro olha para ele e diz: Senhor, você vai passar por isso? A resposta de Jesus é clássica: arreda-te de mim, Satanás. Jesus também quis estar naquele momento. Ele quis morrer por todos nós, para que hoje a gente pudesse ter essa vida. Meus amados irmãos, o sofrimento de Cristo não foi em vão. Desse homem que sabia o que era sofrer, sabia o que era ser cuspido e ficar calado. Esse homem que carregava uma cruz até o Gólgota, o caminho ao qual ele ia ser crucificado, e eu acredito que os seus pés sangrando, ele continuava caminhando. Esse homem que foi pregado em uma cruz e teve seus pés e suas mãos com marcas grandes. Esse homem que recebeu uma lança e que atravessou o seu corpo. Esse homem que todos rejeitaram. Ele nos trouxe a salvação. Seria inútil somente a morte de Cristo, mas a Bíblia diz que ele ressuscitou. A Bíblia diz que ele veio de novo à vida e comissionou cada um de seus discípulos a viverem uma nova vida. E hoje, no nosso último culto da juventude, eu quero não só lembrar vocês o sacrifício de Cristo na cruz, mas também animar vocês e dizer que mesmo sendo o nosso último culto da juventude, amanhã e depois de amanhã, continuaremos cultuando a Deus em nossas casas e em nossa vida. E continuaremos proclamando o nome daquele que morreu e que ressuscitou por nós. O nome daquele que entrelaçou em seus punhos os ventos fortes em meio à tempestade. O nome daquele que caminhou sobre as águas e tirou Pedro do fundo delas. O nome daquele que nos deu a salvação e que disse: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações. Que o coração de cada um possa se alegrar hoje, porque Cristo nos deu poder e autoridade para vivermos uma vida diferente e proclamarmos o seu amor. Esse amor, ele não deve ser escondido em nossos corações, ele deve ser transmitido. Cristo morreu por todos, no meio de todos, para que todos pudessem ver, para que hoje a gente também possa pregar Ele no meio de todos e não esconder a vida cristã. Me lembro da primeira pregação que eu tive a oportunidade de pregar aqui, eu disse que somos cartas abertas a esse mundo, cartas recomendadas por Deus. Ele mesmo nos recomendou para que a gente pudesse ir por esse mundo e entregar essas cartas a outras pessoas. A Bíblia também fala que somos o perfume de Cristo. Exalamos o cheiro dele. Mas o melhor, a Bíblia fala que somos escravos de Cristo. E no grego, o escravo significa servo. Servo que obedece ao seu dono. Cristo morreu na cruz e nos tirou da escravidão do pecado, para que hoje a gente pudesse ser escravo dele, em liberdade, para proclamar o seu evangelho e para viver uma vida de pura santidade, que a gente sabe que é muito difícil, mas devemos caminhar. Aquele homem
carregou todo o mal para que hoje a gente pudesse carregar todo o direcionamento para um caminho de paz e de perfeição que é os céus. Que Deus possa inquietar o coração de vocês diante disso. Porque hoje temos a Bíblia e temos o maior instrumento de contato com Deus, que é a oração. E através de Cristo, a gente pode alcançar outras coisas. Ele mesmo vai dizer: e tudo o que pedirem, peçam em meu nome, e eu vou conceder. Que Deus possa inquietar o coração de cada um aqui hoje. E que vocês possam entender que todo o sofrimento, tudo aquilo valeu a pena. Não saiam daqui e não esqueçam, pelo amor de Deus, que um dia o Filho de Deus tinha tudo para viver em paz no céu, mas ele resolveu descer para nos salvar. Ele era perfeito, nós não somos ainda hoje. Se a perfeição morreu para nos salvar, o que custa de nós que somos imperfeitos sacrificar todos os dias a nossa vida para viver para Cristo? Que Deus traga esperança aos nossos corações, para saber que Jesus é a nossa luz diante de tudo. E que não mais iremos para o inferno, porque Cristo Jesus morreu por cada um de nós e levou sobre si as nossas dores, enfermidades e pecado. E o castigo nos trouxe a paz por meio de Cristo Jesus.